estava preso em Roma, achando que a igreja de Filipenses tinha esquecido dele, já havia aproximadamente 10 anos. A igreja fundada, esqueci o nome do homem que chegou até Paulo para conversar, falar como estava a igreja, que a igreja estava seguindo tudo direitinho. E isso alegrou o coração de Paulo. E nós vamos falar acerca de maturidade hoje. Foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Porque a gente é de reconhecer, a gente é de entender, aleluia, que é muito no nosso meio, tem faltado essa palavrinha-chave. Muitas vezes, aleluia, algumas pessoas, eu volto aqui, aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto falta, acho que de lá está mais, ou é minha voz, eu sinto falta de, aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto falta de algumas pessoas aqui. E eu evito perguntar, porque não está. Sabe por quê? Porque eu já sei a resposta. Qual é a resposta, irmã? Falta de maturidade. E o enredo não interessa. Falta de maturidade. Mas o que é maturidade? Maturidade pode se resumir também em trocar a nossa mentalidade humana, a nossa natureza humana, carnal, pela mentalidade e pela natureza de Deus. Eu também posso definir maturidade como o estado emocional, o mental, o comportamental. Você com um nível de compreensão e autodomínio mais avançado. E maturidade é a capacidade de lidar com situações. Hoje eu trouxe, minha irmã, eu não vou lhe abusar tanto assim não, obrigado. Mesmo assim vou usar o que a irmã trouxe. Capacidade de lidar com conflitos, aleluia, e situações complexas de uma maneira equilibrada, de uma maneira sensata, em concordância com a palavra e com a vontade de Deus. Aleluia. É uma palavrinha-chave que tem faltado, vamos reconhecer, muito em nós, muito no nosso meio. Se nós pararmos para observar, pararmos para ouvir, observar alguns conflitos que existem no meio do povo de Deus, alguns conflitos que fez algumas pessoas saírem da casa do Senhor, ou ficar no mundo ou trocar. Quando você vai ouvir direitinho, você vai perceber. Se tivesse um pouquinho mais de maturidade, as coisas seriam diferentes. Quando você percebe uma pessoa que fica Raimundo pelar, pecar, ou dentro da igreja, cá, sem um compromisso com Deus, sem sua vida comprometida em Deus, que você percebe que a pessoa não está realmente enraizada, fundamentada na rocha, você percebe que há um nível de compreensão onde falta maturidade na pessoa. Porque você entender os planos de Deus, você entender os propósitos de Deus, você entender o propósito para o qual Deus te chamou, quem é você diante de Deus, isso te traz uma maturidade diferenciada. Você entender, aleluia, o que Deus ele tem para a sua vida. Você entender, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus quer de você. Qual é a plena e total vontade de Deus. Você entender, aceitar e começar a viver, isso te dá uma maturidade diferenciada. Louvado seja Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer hoje da sua igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa amadurecer. Porque quando tu amadurece, tu enxerga a situação diferente. Quando tu amadurece, tu lida com os conflitos de forma diferente. Segundo não a sua visão, mas segundo a visão de Deus. E quando tu entende, aleluia, o que Deus tem para você, que não é a sua vontade que tem que prevalecer, que não é a sua visão que tem que prevalecer, que não é o seu querer que tem que prevalecer, você entende que tem que se submeter à vontade de Deus. E você se submete. Isso significa que você é uma pessoa madura. E Deus ele quer elevar o nosso nível de maturidade. Como é que eu faço isso, irmã? Orando, jejuando, buscando, entendendo qual é o propósito de Deus, entendendo qual é a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O primeiro passo é eu querer, é eu entender. Porque quando eu entendo que Deus é comigo, aleluia, quando eu entendo o que Deus pensa de mim, o que Deus acha de mim, eu me posiciono diferente. E o que A, B ou C fala não abala a minha estrutura. Você entende isso? O que as pessoas dizem ao meu respeito, como as pessoas me veem, o pensamento distorcido da pessoa não distorce em mim como Deus pensa de mim. O que Deus me vê e o que Deus quer de mim. Você consegue entender isso? Isso se chama maturidade.
falando aqui dentro hoje, quando eu sei que Paulo falou que é prosseguindo para o alvo, o título desse é esse. Quando eu entendo qual é o alvo, prosseguindo para o alvo, que eu tenho um alvo, uma direção, eu não ando em qualquer direção. Quando eu entendo, quando está bem definido em mim o Evangelho, o Cristo que me atraiu, as coisas lá fora não me atraem mais. Isso é maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos dessas coisas, nos faz ser uma pessoa diferente. Maturidade não diz respeito ao que eu quero fazer, ao que eu sinto e o que eu quero fazer. Maturidade diz respeito ao que eu sinto e de que forma eu vou discernir e praticar isso. Qual é o retorno que eu vou dar? Dá dando para entender? Isso é maturidade. É o corresponder àquilo que Deus espera de mim, independente do que eu mesma queira fazer. Porque uma igreja madura é uma igreja forte. Uma igreja madura é uma igreja que prossegue para o alvo. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui inicialmente, lembrando do passado. Ele está dizendo aqui, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Ele não está dizendo não. Ele está dizendo que ele reconhece que mesmo ele chegando no nível avançado, andando na direção de Deus, ele reconhece que ele ainda é falho, pecador. Que ele reconhece que Deus ainda tem muito que trabalhar na vida dele. É o que nós temos que fazer, reconhecer isso. Eu reconheço que Deus tem muito que trabalhar na minha vida. Então Paulo está dizendo isso. E Paulo, falando do passado dele, ele reconhece que outrora, no passado, todo mundo conhece essa história, perseguidor de cristão, líder do farisaísmo, um mestre, doutor na lei do fariseu, matava crente achando que estava, aleluia, agradando a Deus. E ele quer dizer, agora eu já deixei o meu passado para trás. Sabe o que é deixado para trás? Passar o passado para trás? É prosseguir em frente da nova vida sem olhar para o que era. Porque Deus, ele não te condena pelo que tu era. Deus, ele te perdoa porque a cruz te perdoa pelo que tu era. Então o apóstolo Paulo, quando ele entende a graça, quando ele entende que Cristo morreu na cruz para lhe dar uma nova vida, que eis que tudo se fez novo, ele caminha sem olhar para trás, porque o passado dele não mais importa. Porque ele hoje é a nova criatura. Deus, ele tem uma nova vida e nova história para ele. O passado dele, ele não vive mais preso à condenação do passado. Tão quanto o passado dele também não mais atrai ele. Ele entende que ele precisa prosseguir para o alvo, porque se o passado dele atrair ele não vai conseguir caminhar para o alvo. Isso é maturidade. O apóstolo Paulo entende que ele prossegue, não está perfeito, como ele vai dizer aqui. Mas é o que ele diz assim, mas prossigo a fim de conquistar esta salvação. Aleluia. Para o qual Jesus Cristo conquistou. Ele diz assim, eu não estou perfeito, eu sou falho, cheio de defeito, mas eu prossigo a fim de alcançar, de chegar ao mais próximo, de ter verdadeiramente parecido com Cristo. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Maturidade. É como eu e você como igreja deve prosseguir, olhando para o alvo, nos aperfeiçoando, deixando Cristo, a palavra de Deus nos aperfeiçoar e seguindo cada vez mais para estarmos parecidos com Cristo. Aleluia. E ele prossegue dizendo assim, ó, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei. Ele reconhece mais uma vez. Mas concentro todos os meus esforços nisso. Coisa mais linda. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Mas nós concentramos os nossos esforços e nos aperfeiçoamos em Cristo. É a maturidade que Cristo quer que nós venhamos alcançar. Seguimos buscando o aperfeiçoamento, buscando cada vez mais o caráter de Cristo. Vivemos segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. Porque existe um alvo a ser alcançado. Não estamos caminhando por caminhar, irmãos. Precisamos de vitória. Precisamos de bênção. Precisamos, aleluia, de muitas coisas aqui terrenas. Mas entenda que há um alvo. Eu preciso ter esse amadurecimento. Senhor, ainda que eu esteja aqui padecendo, ainda que eu esteja chorando ali, como a pastora falou, eu tenho que viver em Apocalipse, que diz 4:21, se não me falha a memória, e luz enxugará do rosto toda lágrima. Eu tenho que ter a maturidade, o entendimento que as aflições daqui é passageira. E se eu ficar presa às aflições, às tentações,
lá fora para oferecer, vou perder o alvo, que é o prêmio celestial. E o apóstolo Paulo, ele vai falar, aleluia, no presente, ele vai fazer a comparação que ele vive numa corrida, aleluia. Ele vai dizer assim, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Ele fala de direção, de direcionamento. Qual é o direcionamento, qual é a direção sobre a qual você tem caminhado? Porque eu não posso caminhar em qualquer direção para alcançar o alvo de Cristo. E ele vai caminhando a direção, aleluia, adiante, prossigo para o final da corrida. E ele faz uma comparação da gente com uma corrida do evangelho que nós vivemos hoje, como uma corrida. E qual é a principal regra dessa corrida? É viver segundo o princípio da palavra de Deus. E qual é o prêmio que nós iremos alcançar que tem para nós? A nossa salvação, a nossa vida eterna. E no meio do caminho, essa corrida ali vai ter obstáculos, muitos obstáculos. E se você não tiver uma maturidade, uma compreensão plena e total, irmãos, de quem é você, de para que Deus nos chamou, se você não tiver convicção no seu coração que esse mundo não te interessa mais, que as coisas deste mundo não servem para você, você não vai conseguir correr essa corrida. E você precisa continuar correndo essa corrida. E você precisa continuar seguindo, concentrado, como eu disse, me concentro todos os meus esforços nisso. Esquece o que ficou para trás. As coisas de lá não interessam mais. Não temos que trazer para cá. Não temos que trazer para a nossa vida, porque as coisas que vão nos embaraçar no meio do caminho e nós não vamos conseguir correr a corrida, porque é fardo pesado. E se uma coisa é você correr sozinho, outra coisa é você correr com peso muito grande nas suas costas, que é o jugo que este mundo coloca em mim, coloca em você. Deus, ele tem umas vestes novas para você, mas de maneira que nós viemos verdadeiramente trocar as vestes, que elas sejam trocadas, não que a gente vista por um período, depois largue essas vestes, pegue outras vestes e vestindo, largando, não. Troca completamente de vestes, é vestes nova, é restauração completa, é libertação completa, é mudança de vida completa para sua casa, para sua família, para você. Há um propósito da parte de Deus. Deus, ele te ama tanto, ele me ama tanto. E a hora que eu fico assim, Senhor, porque eu? Aí começa a lembrar do defeito. A gente é assim. Quando você entende a graça de Deus, irmãos, quando você é maduro, entende a graça de Deus, você sabe quão pecador, quão pobre você é. Nu, vermezinho de Jacó, como diz aí, caco, entre outros casos, você reconhece quem você é. E reconhecer quem você é, te leva a um nível de maturidade ao ponto de você olhar o irmão e não julgar. De você olhar o irmão em suas fraquezas, em suas quedas, estender as mãos e orar por ele. Porque o próprio Jesus disse àquela mulher adúltera: cadê os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu também te condeno. Agora vai e não peque mais. Seja limpo e permaneça limpo. Não se suja mais. Não se embaraça mais com as coisas. Porque à medida que você se embaraça, aleluia, você sai do alvo. Você não está mais correndo para o alvo. Você não está mais na direção daquilo que Deus ele estabeleceu para a sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Maturidade. Precisamos amadurecer. Irmãos, quando você amadurece, clama isso com Jesus: Senhor, me dá maturidade espiritual, maturidade emocional. Me dá maturidade no comportamento, na forma de me comportar. Porque quando você tem maturidade, você vê as coisas de uma ótica diferenciada. Você vê coisas de uma estrutura, irmão, você adquire uma estrutura que o homem natural não tem. Quando você tem maturidade, irmãos, você não tem besterol, você se comporta diferente. Por que muitos estão lá fora? Por que muitos eram para estar aqui e não está? Irmão, besterol. Porque falaram, porque fizeram fofoca, mas também porque viu o erro de alguém. Quem é eu e você para ver o erro de alguém, condenar e achar que isso é motivo para sair da igreja? Viu o erro de alguém, agora eu vou sair. Ah, porque fulano gritou comigo, eu vou sair. Ah, porque houve uma atendida, porque houve isso, eu vou lá para fora. E permaneçam firmes em Cristo. Vocês que estão aqui, aqueles que se foram, se foram. Vocês que estão aqui, permaneçam firmes e vigilantes em Cristo. Permaneçam na rocha, permaneçam, clame a Deus com maturidade para que não se deixe
contaminar, para que ninguém, o diabo, vosso adversário, ele tome a sua coroa. Porque se ficarmos na presença de Deus como crente menino, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 3, aleluia, ele vai dizer para a igreja de Coríntios que eles não podem tratar com comida sólida, que até hoje eles têm que lhe dar leitinho, porque não estão maduros ainda para comer comida sólida, que nós não viemos viver, porque a igreja de Cristo hoje, deixa eu ler aqui, só para, eu quero falar exatamente como está aqui, 1 Coríntios, se não quiser abrir não precisa não, 1 Coríntios, capítulo 3, eu quero ler exatamente como está aqui, é o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, estive com vocês e não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou como se pertencesse a este mundo, ou fosse criancinhas em Cristo. Tem alguma criança aqui? Não. Todos adultos. Mas se comporta como criancinhas em Cristo. Talvez não seja essa a palavra que você esperava hoje, mas é o que Deus tem para nós hoje. É palavra de salvação. É palavra de libertação. É palavra que vai curar a tua alma. É palavra que vai você passar de face de crente menino para crente que come feijão. Para crente que come a palavra. Para crente que verdadeiramente tem sustento. Porque os dias são maus. Aquele que não tiver sustento, que não comer mocotó e feijoada, não vai conseguir ficar de pé. Vai chegar a hora que vão dizer, ou tu nega ou tu morre, tu vai fazer o quê? Ou tu não rasga a tua Bíblia, ou tu morre, tu vai fazer o quê? Se hoje por muito menos tu não consegue ficar na presença de Deus, se hoje por muito menos tu age como crente menino, e ele vai dizer assim, eu tive que alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber, e ainda não estão. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Tem ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Meu Deus. Aleluia. Ainda são controlados pela sua natureza humana. Isso é de entristecer o coração. Nós estamos na casa de Deus, caminhando em direção ao alvo, e deixando o meu eu, e deixando a minha visão me controlar, e deixando a minha carne, e deixando a dureza do meu coração me controlar. Mas hoje é noite de libertação. Aleluia. Hoje é noite de Deus libertar a sua casa. É noite de Deus libertar a tua igreja. É noite de Deus te dar força para você vencer a carne e a natureza humana. Aleluia. É noite de Deus te fortalecer para que você saia daqui hoje convicto de que há um alvo te esperando, de que há um prêmio que você vai se esforçar e que você vai correr na direção deste alvo, que é Cristo. O alvo é Cristo, irmãos, o alvo não mudou. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, aleluia, quando ele diz que prossegue para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com estas coisas. Aleluia. Ao 16, contudo devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Devemos proceder, irmão, de maneira equilibrada. Devemos proceder de maneira prudente. Devemos proceder de uma maneira sensata. Devemos proceder, irmãos, não como crentes imaturos, mas como crente maduro em Cristo, transformado em Cristo. Não perca a visão do jogo. Não perca a visão da corrida, porque muitos, felizmente, param no meio da corrida porque não tem maturidade e discernimento emocional, espiritual. Eu já te falei aqui, já falei uma vez aqui, eu me lembro. Se Davi fosse ficar focado naquilo que falaram dele, quantos acreditaram que Davi ia vencer Golias? Quantos acreditaram que Davi tinha condições? Ninguém. Só ele, irmãos. Ele estava focado no alvo. Ele não, eu tenho um alvo. Eu vou enfrentar esse filisteu. Quem é esse que está afrontando o exército do meu Deus? Eu sei do Deus que está comigo, irmão. Que convicção. Você vê um cara de mais de 2 metros, você é franzino. Qual homem aqui tem coragem de sair na mão? Está repreendido nesse seu crente. Um cara é para do mundo, um cara de 2 metros, e você é pequenininho. Qual homem que faz isso? Nenhum, irmão. Nenhum.
Você vai olhar que vai aí, como diz, que vai é outra, porque eu não tenho condições nenhuma. Mas ele sabia tanto, tinha tanta convicção daquilo que estava dentro dele, que ele sabia, o gigante é grande, mas eu vou vencer ele. O que está lá fora pode ser até maior do que minhas forças, mas eu vou vencer ele. O que tem me afrontado pode ser até maior do que eu, mas eu vou vencer ele, porque é maior o Deus que está em mim. Davi tinha convicção, mas ele quis vencer aquele gigante. Se ele se deixa levar para o palácio de maldição, que nada não vai durar não vai ficar não, vai cair de novo, vai sair de novo. Que nada, não dou um dia, não dou um mês, você vai ver lá fora de novo. Rabarraço, rimanabiarraço, decantarabarraço. Está repreendido em nome de Jesus. Se Davi fosse dar ouvido à voz, as pessoas ficavam, ei, que vai vencer nada. Se ele fosse dar ouvido à voz, irmãos, tenha convicção do Deus que te chamou, irmãos. Do Deus que tem o poder de te lavar. Do Deus que tem o poder de te transformar, de te curar, de te sarar tuas feridas. Do Deus que tem poder, aleluia, de te libertar do cativeiro. Tenha convicção desse Deus e mergulha fundo nele, se agarra a ele. Não larga a tua mão dele. Pega na mão dele e segue. Porque Deus é poderoso. Mais uma chance ele te dá. Mais uma vez ele diz para você, eu te perdoo. Agarra essa chance, irmãos. A porta da graça está se fechando, igreja. Rabarraço decantarabaço. Limpe-se, igreja. Vamos nos limpar cada vez mais. Vamos ficar só com a parte A. Quem é limpo, limpe-se mais. A parte B vamos deixar para lá, porque vamos nos limpar. Vamos deixar outra parte para lá, mas vamos nos limpar cada vez mais. Amadurecer. Amadurecimento, irmãos. Clame a Deus. Que isso faça a fazer parte de suas orações. Todos os dias, Senhor, me dá os frutos do teu Espírito, porque eu quero amadurecer, Senhor. Eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Eu não quero ser mais a mesma. E Deus, Ele vai te dar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, aquele que não tem sabedoria, todo dia eu peço. Então, Senhor, eu não tenho. Se o Senhor não me der, Senhor, se o Senhor não der sabedoria em você, minha irmã, já não está nem aí para minha roupa, está nem aí para o meu sapato, está nem aí para a gravata, está nem aí para paletó. Vamos levar o Evangelho a sério, irmãos, que o Evangelho é coisa séria. A gente precisa de bênção, a gente precisa de coisas materiais, mas vai tudo ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Vai passar. A Bíblia vai dizer o que? Não buscar coisas terrenas, que a traça rói, que vai se acabar aqui. Mas buscais as coisas do alto. Buscai com zelo as coisas do alto. Buscai com zelo as coisas de Deus. Porque coisas grandes Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Existem tantas características de pessoas maduras e pessoas imaturas. Se a gente for listar aqui, vou perguntar aqui, a gente vai fazer uma vigília. Um resuminho, algumas. A pessoa madura, a pessoa imatura, tem dificuldade de renunciar. Uma pessoa que ainda não amadureceu, tem dificuldade de abrir mão do seu querer, do seu eu, da sua vontade. Eu me lembro tanto de Jesus no capítulo 26 de Mateus, a partir de 39. Qual foi a vontade dele? Que Jesus apartasse dele aquele cálice. A vontade dele foi não fazer o que ele iria fazer, não viver o que ele estava vivendo, porque ele também veio como homem. Mas ele disse o quê? Aparta de mim, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia que não seja como eu quero, seja como tu queres. Ele nos deu exemplo de que eu preciso renunciar. Renunciar o que, irmão? Seu eu. Renunciar o que, irmão? Sua língua abençoada. Renunciar o que, irmão? Seu olhar abençoado de julgamento, de condenação. Renunciar o que, irmão? Os prazeres da carne. Renunciar o que, irmão? Os desejos pecaminosos, minha natureza, o meu querer, a minha vontade. Se a gente fosse medir aqui, cada um por si, cada um pense, cada um responda assim. O nível, quanto nível do meu eu tem em mim ainda? Se a gente for medir, eu assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Como Paulo falou, não chegamos antes da estatura de varões perfeita.
Mas nós estamos nos esforçando. Que não falte esforço na minha vida e na sua vida. É necessário esforço. Porque o reino de Deus é tomado à força. Deus é Deus de misericórdia, mas lembre também que Deus se ira. Deus, ele tem misericórdia, mas chega um dia que Deus diz, ó, acabou. Chega um dia que Deus diz para mim e você, ó, a última chance, viu? Deus é Deus, irmãos. Aleluia, que faz e que opera como Ele quer. E nós precisamos entender, ter maturidade para, Senhor, eu preciso me posicionar. Uma pessoa madura renuncia. Aleluia. Uma pessoa imatura não aceita correção. Se tomar uma correção, outro dia não volta mais para a igreja. Para com isso, irmãos. Pastor é para isso. Pastor é para isso. É para corrigir as ovelhas. Aquele que deixa tu fazendo tudo o que tu quer, não te ama não, minha irmã. É lobo, não está preocupada com tua lancinha branca, não. É necessário sim que haja correção. A pessoa imatura não aceita, mas o maduro sente prazer na correção. Eu sinto prazer se alguém chegar para mim e disser assim, irmã, com todo respeito, e falar que eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu sei que eu vou melhorar, porque eu sei, aleluia, que é o cuidado de Deus para comigo. Eu sinto prazer na correção, porque eu sei que é menos um para me impedir de alcançar o alvo. E nós temos que correr assim, buscando um aperfeiçoamento. E às vezes tem hora que alguém precisa chegar assim, irmã, pare com isso, irmã, faça menos isso. Irmã, é necessário fazer isso. Somos todos falhos, ninguém acerta o tempo todo. Às vezes é necessário puxarmos um de orelha. E às vezes, pastora, alguns pastores hoje, parece que estão meio que, como é que se fala?